dia, povo de Deus, muito bom dia, igreja, família Cenáculo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos, bom dia. Mais fundo, mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, a teus pés me rendo, pois a sua mão quero ter. Tudo que eu mais quero é te ver, e com tua glória e poder, tua majestade é real. Aleluia! Bom dia, igreja, bom dia, família Cenáculo, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional diário. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos ao vivo mais um dia, prontos para começarmos o nosso tempo de estudo bíblico, devocional, buscando a presença de Deus, buscando o conhecimento do céu. Que alegria ter você aqui mais um dia, meu irmão, minha irmã, que bênção estarmos juntos nesta caminhada de fé. Todos nós acreditamos que precisamos mais e mais da presença de Deus. Por isso estamos aqui todas as manhãs, todos os dias, na presença do Senhor, buscando a Ele, buscando conhecimento do alto, buscando direção para as nossas vidas. E a cada dia, quanto mais nos aproximamos do nosso pastor amado, do nosso Jesus querido, mais graça recebemos, mais com Ele nos tornamos parecidos. E aquele que começou a boa obra na nossa casa, na nossa vida, Ele não vai parar. Então continue na presença, continue buscando ao Senhor. Eu quero incentivar você a continuar caminhando dia após dia, após o Mestre amado, aquele que é o pastor da nossa vida, aquele que é o pastor das nossas almas, aquele que nos acolhe com carinho, aquele que entregou a sua própria vida e derramou cada gota de sangue. Ele está nos chamando para estar mais perto dele. Bom dia, seja muito bem-vindo a este devocional, seja muito bem-vinda a este devocional. Envie esse link, envia para outros amigos, para outras pessoas que precisam. Acorde os irmãos, fala: vamos ouvir a palavra, vamos ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu irmão Pablo Leonardo, irmã Sônia, missionária Sônia. Glória a Deus pela sua vida. Dai dos Reis, minha amada irmã Du,
Muito bom dia, irmã Rafa. Bom dia, Luana. Estamos todos aqui conectados na presença de Deus para juntos crescermos e buscarmos a face daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Estamos no nosso devocional Preparação de Páscoa, falando sobre o plano da salvação, falando sobre a obra de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E hoje, neste dia, eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que toda a ansiedade, que toda a inquietação não vai governar o seu dia. Vamos dar uma voz de comando para a tua alma. Faz assim para a sua alma. Aquieta-te, alma. Aquieta-te. Vai para o seu lugar. Aquieta-te, alma. Dá uma voz de comando para o seu coração. Fala para ele se aquietar. Acalma, coração. Acalma. Aquieta-te. Hoje a inquietude não vai governar meu dia. Hoje a ansiedade não vai determinar os meus sentimentos. Eu decreto no nome de Jesus. Eu escolho a boa parte. Eu escolho me assentar aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, e pela fé eu me aproprio da clareza, da paz que o mundo não pode dar, a paz que o mundo nem pode dar e nem pode tirar, a paz que só Jesus Cristo dá. Eu priorizo hoje o que é necessário, o que é eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Dá uma voz de comando aí para sua carne. Fala para ela, ó, você não manda aqui. Carne, você te aquieta. Vai aí conduzindo a sua alma em direção à obediência de Cristo. Para o nosso devocional de hoje, a leitura está no livro, no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 10, versículo 39 e 42. Nós vamos ler Lucas 10, 39 e 42, mas depois você pode ler, ali do 35 até o 42, você pode ler esse trecho todo como tarefa da semana, do dia, tarefa do dia, tá bom? Está escrito assim a palavra: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós estamos falando sobre as mesas, as casas, os lugares que Jesus foi. A casa de Marta e Maria e de Lázaro, essa família querida de Jesus, era um porto seguro para Jesus. Jesus caminhava, pregava, viajava, fazendo o seu ministério, fazendo aquilo que ele veio para fazer, mas volta e meia ele passava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro para estar com eles, porque era uma casa querida para Jesus, era um lugar que Jesus amava estar. Betânia era essa cidade. Jesus, nas suas andanças, ele fez muitos amigos, ele participou, sentou-se em muitas mesas, como ele amava fazer com os pobres, com os pecadores, com aquelas pessoas que necessitavam de amigo, necessitavam de apoio. E Jesus não escolheu as mesas que eram menos complicadas. Jesus escolheu as mesas que davam menos trabalho. Jesus não escolheu as mesas onde estava tudo organizado. Jesus escolheu as mesas onde ele era necessário. Sim. E ele escolheu as casas onde a porta estava aberta para ele, e ele ia lá, fazia parte,
E ele não era um visitante insensível, ele não era um hóspede folgado que estava ali só para ser servido, se aproveitar da hospedaria, se hospedar daquela boa hospedagem que ele recebia, da hospitalidade dos seus amigos. Não, ele se importava. Jesus, a casa onde ele chegava, ele se importava com a história daquela família. Jesus se importava com as necessidades, com o que eles precisavam de aprender, o que eles necessitavam para ter uma vida melhor. E quando ele entrou na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, ele ficou muito observando como que aquela casa, qual era o fluxo, o que passava no interior daquela casa, para ele poder ensinar e ajudar. Eu quero te dizer que quando Jesus entra na sua casa, ele não está somente interessado em que todos o sirvam, que todos ali o favoreça. Não. Muito bom quando as pessoas de uma casa estão interessadas em servir a Jesus. Mas muito mais do que isso, Jesus está interessado no drama da tua família. Jesus está interessado no que passa nos bastidores da sua casa, assim como nós aprendemos ontem, a levar Jesus para a cozinha. A cozinha é o lugar onde acontecem os dramas da família. Jesus está interessado em entender a dinâmica da sua família. Quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus está interessado na história da sua família. E você pode chegar diante dele e falar com toda sinceridade, como Marta disse: eu estou cansada, é eu que faço tudo aqui, é só eu que me importo com os boletos nessa casa, é só eu que tenho que correr aqui e fazer tudo. Marta não estava errada, e Jesus não a repreendeu dizendo que ela estava errada. Jesus repreendeu ela dizendo que existiam outras coisas que também eram importantes, que ela não estava prestando atenção. Mas imagina só, a Marta era que fazia comida. Sem Marta não tem congregação, sem Marta não tem igreja, porque ali está todo mundo interessado em aprender, está todo mundo interessado no lugar secreto, nos pés de Jesus. Mas alguém tem que fazer o serviço grosso, alguém tem que colocar a mão no arado, alguém tem que fazer o que ninguém estava querendo fazer. E ali a Marta estava limpando, cozinhando, cuidando da organização. Marta é aquela pessoa que está se importando com tudo. Mas o que Jesus vem repreender a Marta é: cuidado para você não perder a festa, cuidado para você não perder a alegria, cuidado para você não perder o que é mais importante. Porque às vezes a gente fica tão louco por perfeição, para que tudo saia correto, para que tudo saia do nosso jeito, que nós vamos fazendo uma lista de exigência, a gente cria uma lista de exigência e vai se tornando um peso. Então tem que ser assim, 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 porque se não tiver assim não tá bom, e aí a gente vai ficando chateado, e a gente vai ficando, com descontentamento. A nossa lista de exigência às vezes nos tira o brilho, nos tira a alegria. Então a casa de Marta virou parte do seu ministério, do ministério de Jesus. A casa de Marta virou um ponto de pregação, uma congregação. Sim, era a casa dos amigos íntimos de Jesus, que ele voltava para lá todas as vezes que ele tinha o peso do ministério, Todas as vezes que a cegueira dos fariseus tentavam sufocar Jesus, Jesus tinha o escape dele, era a casa de Marta e Maria. Então Marta está sempre em movimento constante, ela não para, os pés dela não param, a mente dela não para, a mente dela está um turbilhão de preocupação, de coisas, de ingrediente, uma lista de afazeres.
A hospitalidade, ela quer fazer o melhor. Ela quer que tudo seja perfeito para o mestre. E até aí está tudo bem. Agora Maria, por outro lado, ela está ali, né? No mundinho dela. Quantos de nós estamos correndo atrás para que tudo saia perfeito e parece que do nosso lado a pessoa está no mundo dela, nos sonhos, nas fantasias dela. Quantas vezes nós somos incomodados porque nós estamos, sabe, lutando com um monte de coisa, administrando um monte de assunto, e aí do nosso lado tem alguém que parece que está no fantástico mundo de Bob, né? Como eu sempre digo, o Pablo que gosta quando eu falo. Tem gente que parece estar no mundo de sonhos, parece que tudo é flores, né? E ela está lá, Maria está lá, sentada nos pés de Jesus, com os olhos fixos nele, capturando cada sílaba, recebendo aquele maná, e Marta está inquieta. Marta entendia que Jesus precisava comer o necessário, mas ainda não havia discernido o que era essencial. A mesa é aquele lugar onde nós servimos a Deus, né? Marta estava ansiosa, fadigada. É um sintoma, claro, de quem que está na mesa, mas perdeu o primeiro amor. Está servindo, está fazendo, mas perdeu o principal. E muitas vezes nós estamos tão no ativismo, querendo fazer tantas coisas, que a gente fica até chato. E aí, se você for olhar para a palavra, a Bíblia nos diz no Apocalipse, no capítulo 2, quando ele vai repreender as igrejas do Apocalipse, ele escreve uma carta, né, para cada uma das 7 igrejas. Ele diz assim: olha, vocês deixaram o primeiro amor. Vocês têm um trabalho, vocês têm obras, mas vocês deixaram o primeiro amor. Vamos ler aí Apocalipse, capítulo 2. Escreve o anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Olha só que bonito. Tem obras, tem trabalho, paciência, sofrimento. Conheço o teu sofrimento, e que você não suporta os maus, que você não suporta coisa errada, sabe? Não suporta injustiça, não suporta coisa errada. Essa era a igreja de Éfeso. E Jesus está dizendo: eu reconheço você. E puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são. E tu até o achastes mentiroso. Você deflagrou a mentira. Então você pode ser essa pessoa madura, que sabe discernir: ó, aquilo ali não é profeta coisa nenhuma, aquilo ali não é apóstolo não, aquilo ali está andando com mentira. E aí você é exigente, você não vou suportar o erro, não vou calar diante do erro. E talvez você é essa pessoa extremamente exigente e está tudo bem com isso. Tenho porém contra ti, olha o que vem depois. Tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Você ficou tão ranzinzo na caminhada, você ficou tão exigente, você ficou tão chato que você perdeu o seu primeiro amor. Que antes você fazia as coisas com a paixão do lugar secreto de alguém que está na mesa, apaixonado pela mesa. Mas sabe, às vezes, irmãos, a gente está ali com bom coração, mas parece que as pessoas vão se aproveitando da gente, parece que vem aquelas pessoas que é o sanguessuga, aquelas pessoas mal intencionadas, e a gente vai se decepcionando tanto que a gente vai ficando chato e ranzinzo. E talvez você é essa pessoa que na caminhada foi ficando amargo. Na caminhada você foi ficando exigente demais, chato demais, cabreiro demais, assustado demais.
Foi tão decepcionado que agora você já está pronto para a decepção. Seu coração foi tão partido que agora você já está pronto para o ataque. E você ficou na posição de ataque. E você está na posição de ataque. E qualquer coisa que venha, você já está preparado. E Deus está... Calma. Ei. Segura. Dá uma segurada. Há tempo de guerra, mas há tempo de paz. Aquieta a tua alma. Você não pode perder o brilho do primeiro amor. Você não pode perder a sua sensibilidade. As batalhas, as lutas, as decepções, não pode deixar você armado. Desarma. Escreva aí nos comentários. É tempo de desarmar. Não tem aí no ditado do mundo, guarda as facas, irmão. Guarda as facas. Não é verdade? É tempo de desarmar. É tempo de você dar novas chances para o amor. É tempo de você dar novas chances para a amizade. É tempo de você dar novas chances para a mesa, para a comunhão. É tempo de você parar um pouco. Deixar um pouco a panela, a vassoura, as coisas da cozinha. Sabe? E dá um cheirinho lá na sala. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu sentar aqui no pé do mestre. Deixa eu sentar aqui com meus irmãos. Deixa eu abraçar aqui um pouco, cantar um pouco. Já eu volto para as panelas. Já eu volto. Sabe? Tem tempo para todas as coisas. Tudo tem sua hora. Tudo tem o seu tempo. E aí vem a palavra de Deus e diz assim: lembra-te de onde caíste e te arrepende. E ele não fala volta ao primeiro amor, ele fala pratica as primeiras obras. Então às vezes você fica tão amargo que você não tem mais desejo de fazer as coisas. Às vezes você fica tão chateado e tão decepcionado que você não tem mais vontade de orar. Aí você fala, naquele tempo eu orava mais, naquele tempo eu ia para a presença de Deus, eu me derramava, agora eu não me derramo mais. Por quê? Porque você ficou amargo. Porque as lutas te fizeram amargo. Mas Deus está falando para você voltar no primeiro amor. Ele está falando para você voltar nas primeiras obras. Faz as primeiras coisas. Porque a boa parte, a melhor parte, não é fruto do serviço. A melhor parte é fruto da presença. A melhor parte é fruto do relacionamento. A melhor parte é fruto de estar aos pés com Jesus. Deus ama trabalho, claro. Deus é um Deus de trabalho. Jesus disse, eu trabalho, porque o meu Pai trabalha. Meu Pai trabalha, eu também trabalho. Mas espera aí, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Ele está dizendo que o meu trabalho ele precisa de ser fruto da minha revelação no lugar da intimidade. O meu trabalho, a minha ocupação, ela tem que ser fruto do meu relacionamento íntimo com Deus. Na mesa, na intimidade, nasce o relacionamento. E desse relacionamento nasce o propósito. E aí eu vou fazer. Eu vou fazer com propósito. Tem muita gente fazendo coisas que não nasceu do fruto do lugar secreto, da intimidade, do relacionamento. Tem muita gente fazendo coisas no campo das ideias. Ah, eu tive uma ideia, mas de onde veio? Ah, eu estava assistindo, eu vi isso, eu copiei aquilo. Não. Não pode. Você precisa fazer aquilo que você foi para o lugar secreto. Você entendeu o propósito. E aí você vai fazer agora porque você recebeu na mesa um comissionamento, um direcionamento. Tem muita gente fazendo coisa que ele viu o outro fazendo. Ele está reproduzindo o que ele viu o outro fazendo. E isso não tem identidade. A identidade é de você receber o serviço, o que você tem que fazer para Jesus, a obra, o ministério, ela vem a partir da revelação da sua identidade em Deus. E a sua identidade só vem no relacionamento com Deus.
na revelação. A mesa é o lugar da revelação. Jesus está com Pedro e Jesus vai conversando com ele e ele pergunta para Pedro: quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? O que eu sou para você? Se você não souber essa resposta, você não sabe a próxima pergunta, você também não vai saber. Porque na próxima fase é quem você é. Você só sabe quem você é quando você entende quem Jesus é. Quem é o Pai, quem é o Filho. Quando você tem a revelação de quem Deus é na sua vida, você tem a revelação a seguir, você tem a revelação de quem você é. E muitas pessoas, elas não sabem nem qual é o propósito dela, nem quem elas são em Deus. Porque elas também não entenderam quem é Jesus. Então primeiro você precisa conhecer Ele no relacionamento. Então, quando Pedro vai responder a pergunta, Jesus pergunta para ele: Pedro, quem você diz que eu sou? O que eu sou para você? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E Jesus responde para ele: essa resposta é boa. Escreva aí nos comentários: essa resposta é boa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: não foi carne, não foi sangue que te revelou. Essa é uma revelação que veio do Pai. Essa é uma revelação que veio do alto. Mas veio onde? Num ambiente de relacionamento. Veio num ambiente onde Jesus estava junto, assentado, caminhando. Ele teve a revelação do alto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no momento que ele tem a revelação de quem Jesus é, ele recebe a identidade dele próprio. E aí Jesus disse: eu sou o Cristo, mas tu és pedra. Tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha, tu és inabalável, você é uma força poderosa. E nesse momento, Pedro recebe uma carga de revelação da identidade dele em Jesus. Até então ele era Simão, agora ele é Pedro. Agora ele é pedra, agora Deus vai construir algo a partir dele. Deus vai começar uma construção poderosa a partir dessa revelação, dessa identidade que ele tinha em Deus. No relacionamento, ele recebe revelação de quem é Jesus. E na revelação de quem é Jesus, ele recebe a identidade de quem ele é em Deus. Ele recebe primeiro: apacenta minhas ovelhas? Não. Primeiro ele recebe a revelação de quem é Jesus. Depois ele recebe a revelação da identidade dele. Aí agora, depois de ele saber quem ele é, ele recebe o comissionamento. Ele recebe a missão de vida dele. Tu és Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Agora que você sabe quem você é, então eu tenho um trabalho para você. Agora que na mesa você descobriu o seu chamado, então eu tenho uma missão para você. Ninguém pode fazer nada para Jesus sem antes se assentar na mesa, sem antes ter íntima revelação do seu propósito e chamado. Muita gente é muito afoito, muito afobado. Eu quero fazer. Não. Deus não quer o seu serviço. Deus não está preocupado no seu serviço. Para trabalhar para Ele, Ele tinha os anjos. Para fazer o serviço, Ele tem os anjos. Que faz sem reclamar, faz sem dar piti, faz sem querer roubar a glória, faz bonitinho, certinho os anjos. Quando Deus criou você, Ele não pensou em serviço, Ele pensou em relacionamento. O que Deus quer com você é relacionamento, é intimidade, é caminhar junto. Pastor, o senhor está falando que não é para mim trabalhar, que Jesus não... Não. Jesus quer que você trabalhe. Jesus ama o trabalho, mas Ele disse: eu trabalho porque eu vejo meu Pai trabalhando.
mas eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer, ou seja, eu estou construindo numa base que o meu pai começou. Eu não vou inventar a roda, eu vou continuar o trabalho que ele está fazendo. Entende? Então o trabalho, ele é fruto do relacionamento. Ele é fruto da revelação da minha missão de vida. Então, antes de você sair correndo para fazer o serviço, antes de você sair correndo para fazer aquilo que você é tão afoito, Jesus está chamando: Marta, calma, Marta. Vem aqui, senta aqui um pouco. Ouve aqui um pouco. Deixa eu te explicar algumas coisas. Porque toda pessoa que prioriza o serviço, ela corre um risco de priorizar também o ser visto. Tem muita gente fazendo não por propósito, mas para aparecer, mas para receber alguma coisa da terra. E a Bíblia diz que se você fizer alguma coisa pensando na recompensa da terra, você já recebe o seu galardão aqui. Eu não quero meu galardão aqui. Eu não quero fazer por reconhecimento. Tem muita gente que está decepcionada porque fez e não recebeu aplauso, não recebeu nem um muito obrigado. E está tudo bem se você não recebeu um muito obrigado. E você não pode se ofender com isso. É bom receber? Claro que é. É bom receber um obrigado, elogio. Ah, o seu trabalho faz toda a diferença? É. Mas e se não disserem? E se não agradecerem? E se não me reconhecerem? Eu vou continuar fazendo porque isso eu recebi na revelação do meu propósito. Ah, não me reconheceram. Se você faz para receber reconhecimento, você não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a sua. Ah, porque eu fiz e ninguém reconheceu. Então você não fez porque é fruto da revelação. Porque a sua necessidade de aprovação está falando mais alto. E tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, não é porque a pessoa entendeu a missão. Não. É porque ela tem uma necessidade de aprovação e se enxerga como gente, como ser humano, só se estiver fazendo alguma coisa. Só se tiver, sabe, com o microfone na mão, com um cargo. Se você precisa de cargo para fazer a obra, então não é a obra que você está fazendo. Então esse lugar de simplicidade, esse lugar, sabe, de mesa, é o lugar que Jesus está chamando você. Você precisa se colocar nesse lugar de entendimento, de propósito, e deixar Jesus te conduzir no lugar secreto. Essa intimidade vai gerar revelação na sua vida. Esse lugar de intimidade vai gerar revelação de quem você é em Deus. Então, quando o nosso serviço para Deus nos torna irritado com quem está apenas adorando, com quem ainda não está maduro, com quem ainda não entendeu, quando a gente está irritado porque as pessoas não estão entendendo, nossa mesa deixou de ser o lugar da comunhão e se tornou o palco da justiça própria. Cuidado com a sua justiça própria. Maria entendeu que antes de oferecer qualquer banquete para Jesus, ela precisava ser o próprio banquete, ela precisava ser a própria entrega. Uma alma faminta e rendida diante de Deus. A unção da mesa, ela requer intencionalidade, a coragem de parar o fazer para priorizar o ser. Priorize o ser. Porque a melhor parte não é fruto do trabalho. A melhor parte é fruto do relacionamento. É que tem gente que acha que para ser aceito por Deus, ele precisa ter feito alguma coisa. A gente quer comprar Deus com os nossos atos. A gente quer comprar Deus com os nossos feitos. E muita gente está fazendo coisas que Deus não pediu. Está tão interessado, tão preocupado em agradar a Deus, quer fazer alguma coisa para Deus. Olha, eu faço isso e o Senhor me abençoa. Eu pago meu dízimo e o Senhor me abençoa. Eu faço aquilo outro e o Senhor me abençoa. Esse é o lugar do servo. O servo faz coisas por salário. O servo faz coisas em troca de um salário. Mas o filho
Ele não faz em troca de salário porque tudo é dele. Ele entende. Ele entende que tudo é dele. Então ele não está fazendo nada em troca do salário. Ele está administrando a herança que ele tem. A melhor parte não é fruto do serviço. A palavra grega para distração sugere ser puxado em direção opostas. Tem muita gente que está sendo puxado, serviço, você está sendo puxado para lá e para cá. E você está distraído, ele não é necessariamente algo mal ou errado, mas você está dividido, distraído. E muitas vezes você está entre tantos afazeres, você está sendo puxado para um lado para o outro. E o caminho disso é você ser rasgado e ferido. E você precisa aprender a fazer a dança da vida. O que é a dança da vida? Eu preciso estar ali, preciso estar aqui, eu preciso fazer tantas coisas, e a vida é assim, exige essa dinâmica. Mas aí você vai entre as coisas com graça, né? Flanando, indo para lá, indo para cá, fazendo a sua parte, mas com a graça do Espírito Santo. Sabe quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, como nós vimos na segunda-feira e na pregação de domingo? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o que o Pai disse sobre ele? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sim ou não? Mas eu te pergunto, o que Jesus tinha produzido até ali? Que milagre que Jesus tinha feito até esse ponto? Jesus tinha feito alguma coisa? Não. Ele tinha curado algum enfermo? Não. Nem uma gripezinha, nem uma gripezinha. Jesus tinha produzido algum congresso, algum evento, feito alguma obra grandiosa para falar, oh, que orgulho do meu filho, tenho muito prazer em você. Não tinha feito nada. Porque a aprovação de Deus, ela vem através da identidade. Você é filho, você é amado, e você não precisa fazer nada para que você receba esse amor. Já está em Deus, Ele já te ama, você já é filho. O que você precisa é conhecer a sua identidade. Então a melhor parte não é fruto do trabalho, não é fruto do serviço, é fruto do relacionamento com Deus. Jesus não repreendeu Marta por causa do trabalho, mas sim por causa da sua inquietação. A mesa é lugar de cura. Marta estava sequestrada pelo trabalho, pela urgência, pela panela. Mas Maria estava liberta porque ela estava nos pés de Cristo. A boa parte mencionada por Jesus é a comunhão que não pode ser roubada pelas circunstâncias. A comunhão que não pode ser roubado pelos muitos afazeres. Na mesa do reino, a maior virtude não é a velocidade com que você faz o serviço, mas a profundidade com que você se dobra e o quanto você escuta, o quanto você recebe. Santidade na mesa é entender que o pão que Jesus reparte através de você é mais vital que o pão do serviço, mas é o pão que sai da boca. Ou seja, aquilo que você reparte, a vida de Deus que você carrega. Enquanto Maria se perdia no olhar do Mestre, Marta estava perdida nos prazos, no prato, no peso, na recepção, na perfeição. O que deveria ser um momento de comunhão se tornou uma receita para o ressentimento. O que deveria ser algo para celebrar virou um peso. E Marta cometeu o erro que muitos de nós cometemos. Ela tentou servir a Jesus com uma lista que Jesus nunca escreveu, com exigências que Jesus nunca fez. Essa é a palavra que Deus nos deu esta manhã. Portanto, eu quero te dizer, aquieta-te. Aquieta-te. Acalma o seu coração. Abrace mais. Busque mais a presença de Deus. Chore mais. Tenha mais intimidade com Ele. Porque a melhor parte é fruto do relacionamento. Quando você tiver mais relacionamento, você vai ter mais revelação. E aí então o seu serviço
vai ficar mais leve, porque você vai fazer aquilo que é fruto da revelação no lugar secreto. Escolha a boa parte. Escolha estar aos pés de Jesus. Escolha suportar o outro. Na mesa, quando você está assim, você suporta mais os outros. Porque as nossas expectativas, mais a limitação do outro, é igual menos graça. Então na mesa você vai ver muitas coisas que você só com a misericórdia você vai falar assim: Deus, vou segurar minha onda aqui, eu vou ter paciência com esse outro irmão meu, eu vou ser mais paciente com ele, porque eu tenho graça para isso. Quando nós retiramos a graça da mesa, a comunhão vira cobrança, a mesa vira um peso, a comunhão dos santos vira uma cruz. Jesus não estava interessado num banquete com 10 pratos, com tudo perfeito, não. Ele estava interessado no coração e no ambiente de paz, de harmonia. O ressentimento grita: alguém se importa com o que estamos fazendo? Alguém aqui pode ajudar? Enquanto a graça está dizendo: eu estou com você. Você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Amém? Então, a palavra de hoje é sobre aquietar-se. Aquietar-se e desfrutar da melhor parte. Vamos orar? Quero orar com você essa manhã. Pai, muito obrigado por essa palavra esta manhã. Obrigado por nos ensinar que a maior conquista começa aos teus pés. Que a melhor parte não será tirada. A melhor parte começa na sua presença. Nos ajuda a atravessar a ansiedade, a agitação, das muitas tarefas, das muitas preocupações. Nós estamos tão preocupados com conquistas, com crescimento. Nós estamos tão preocupados em acumular tesouros na terra. Estamos tão preocupados em acumular influência, poder, dinheiro. E muitas vezes nós ficamos amargos nessa caminhada. E a Bíblia, a tua palavra diz, para nós não ajuntarmos tesouros na terra. Muitos de nós estamos correndo atrás dos nossos troféus. A gente coloca na nossa cabeça que nós queremos os nossos troféus. E a gente fica tão agitado, a gente fica tão amargo, a gente fica tão cego, que a gente às vezes vai ferindo as pessoas, a gente vai ferindo e sendo ferido, a gente fica tão ranzinza que a gente vai perdendo o brilho, a gente vai perdendo a alegria do primeiro amor. Isso é tão destrutivo, isso é tão ruim, isso compromete tanto o ambiente, Senhor. E nós estamos aqui esta manhã pedindo perdão, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa chatice. Às vezes a gente é tão ranzinzo, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Muda o nosso coração. Que a gente venha a ser mais leve. Que o nosso coração venha a estar mais leve. Na busca, no afã dos nossos troféus próprios, das nossas recompensas próprias, a gente vai perdendo o brilho do primeiro amor. Mas nós te pedimos, ó Pai, esta manhã, nos dá, Senhor, equilíbrio para priorizar a Tua voz, para priorizar, Senhor, estar aos Teus pés, que a gente avance em fé, em obediência, sentado aos Teus pés, e antes de servir o mundo, antes de sair fazendo, antes de sair planejando, que nós venhamos desfrutar, receber identidade, receber destino, receber da Tua parte a revelação de quem nós somos em Ti. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade, a cumprir a Tua obra, os Teus requisitos. Pai, eu oro nesta manhã para que o Senhor acalme o coração dos Teus filhos, que o Senhor acalme o coração da Tua igreja, que nós venhamos desfrutar desse lugar secreto, dessa mesa com os nossos irmãos, que a gente venha desfrutar da mesa do Senhor, da mesa da revelação, que nós venhamos valorizar, Senhor, o que cada um carrega, venhamos celebrar, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e declaro, Senhor, a Tua paz,
Declaro portas abertas, declaro, Senhor, seu povo guardado e protegido, guarda a entrada e guarda a saída. Esconde as nossas famílias, nos livra, Senhor, nos livra das guerras, das pelejas, nos livra, Senhor, dos combates, dos confrontos, nos livra, Senhor, das perseguições, e nos dá a tua paz, dá paz na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, dá paz onde estivermos, meu Deus, que em todo tempo a gente vem desfrutar e escolher a boa parte de estar aos teus pés. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Obrigado pela sua presença. Espero ter sido útil a você e a sua família. Deus te abençoe. Muito obrigado e até amanhã. Amanhã te espero às 6h30. Estarei aqui com a palavra de vida. Estarei aqui compartilhando a palavra com você. Nesta quarta-feira, miércoles, estamos na igreja às 10h30, com estudo bíblico na mesa, compartilhando um ensino poderoso. Então estaremos na igreja pela manhã. E à tarde tem os discipulados. Então você que quer receber um discipulado, pode estar na igreja, me chama para agendar, tá bom? E à noite, discipulado coletivo. Amém? Espero vocês. E sexta-feira, às 21h30, nós temos vigília. Vigília do lugar secreto, viu? Espero você na vigília, para nós recebermos presença de Deus. Até amanhã, Deus te abençoe. Pai do Senhor Jesus. Até amanhã.